mensagem que eu trouxe hoje, na verdade, ela é de 2017. Foi ministrada na CRV de 2017, eu não morava aqui ainda em Caxias. E ela faz parte ainda das mensagens que estamos trazendo sobre essência e coisas essenciais, amém? E nessa mensagem, quero falar um pouquinho a respeito de paixão. Paixão pelo Senhor, amém, queridos? Então, se você estava lá na CRV em 2017, provavelmente você vai lembrar. Se não, isso faz recém 5 anos, mais ou menos por aí. Mas se você não estava, preste bastante atenção, eu creio que vai edificar muito a sua vida, amém? Mateus capítulo 13, versículos 45 e 46. Enquanto os irmãos vão encontrando Mateus capítulo 13, 45 e 46, eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram aqui junto na terça-feira, ajudando a trocar as folhas de forro, a fazer a instalação das lâmpadas. Já foi trocado mais de 70 lâmpadas aí, quase 40 folhas de forro, e ainda vamos trocar mais algumas. Glória a Deus pela sua vida, você que esteve aqui junto, ajudando. Muito, muito obrigado. Amém, querido? Muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Aleluia. O pastor Marcelo não está conosco hoje, a pastora Vanessa, porque nasceu a bebezinha deles, a Luísa. Glória a Deus. Sintam-se abraçados aí em casa vocês. Mateus 13, 45 e 46 nos diz assim: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e comprou. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e a comprou. Quero convidar você a imaginar essa história. Lendo esse versículo, você não fica com a impressão de que ele não faz muito sentido? Vamos tentar imaginar, vamos tentar colocar aí, fazer que nem o pessoal faz novela do texto bíblico, eles enfiam um monte de coisa no meio, né? Vamos tentar imaginar a cena, essa história. Esse homem negociava pérolas, ele comprava e ele vendia pérolas. Não sabemos se ele tinha também uma fábrica de joias ou simplesmente vendia a pérola pura. Mas o fato é que ele lidava com essas coisas. Supondo que ele tinha um negócio próprio e negociava essas pérolas, e com isso pôde constituir sua família, pôde sustentar seus filhos, sua casa. Quem sabe esse homem pôde até mesmo comprar uma embarcação para com isso melhorar a sua navegação, seu transporte e talvez até a compra. Quem sabe esse homem tinha até um ponto comercial. Enfim, ele foi fazendo isso, foi avançando. Até que chegou um dia que a mulher encontra esse homem enlouquecido dentro de casa. Esse homem começa a revirar todas as gavetas, esse homem começa a andar para um lado do outro, esse homem começa a tirar tudo para tudo que é lado, meio apavorado, meio quebrando as coisas. Esse homem parecia que estava meio louco da cabeça. E a mulher então diz: o que está acontecendo? O que se passa, amor? O que você tem? Ele diz: me ajuda a achar, me ajuda a achar, me ajuda a achar. Achar o quê, homem? Aí a guriazinha mais nova se gruda nas pernas da mãe e diz: mãe, o que está acontecendo? Por que vocês estão gritando? Estão brigando? E fica aquele fuzuê, aquela coisa arada, e um corre para lá, o outro corre para lá, e a mulher tentando entender o que havia acontecido, que esse homem estava ensandecido dentro de casa, até que ele grita: achei, achei, achei! E ela pergunta: homem, o que tu achou? Ele diz: eu achei os documentos da casa, achei os documentos da embarcação, achei os documentos do comércio, e ele sai correndo porta fora. Então, a família fica apavorada e sai atrás. E nesse meio tempo em que a família não sabia onde o homem estava, ele vende a casa. Ele vende os móveis. Ele vende as roupas da família. Ele vende o barco. Ele vende o ponto comercial. Ele pega todo o estoque de pérolas que ele tinha e vende tudo. E ela percebe que tinha alguma coisa na mão dele. E chega perto e vê que ele tinha uma pérola. E percebe
que ele tinha vendido tudo, tudo que ele tinha, porque ele se apaixonou por aquela pérola. Quando ele bateu os olhos naquela pérola, ele entendeu que ela era a coisa principal que ele precisava ter na vida. Que diante daquela pérola, todas as outras coisas eram secundárias na vida dele. E aí, gostou da história? Que história de biruta é essa? Que história doida é essa? Que camarada maluco é esse que vende tudo e troca por uma única pérola? Essa é a história de um homem apaixonado. Porque a paixão é a força que nos leva a sacrificar sem perceber. O homem da história, ele sacrificou tudo o que ele tinha em troca dessa pérola. Martin Luther King, ele disse que quem não tem uma causa pela qual vale a pena morrer, ainda não encontrou uma razão para viver. No caso desse homem, ele não se preocupou com a família, ele não se preocupou com os amigos, ele abriu mão de tudo, por paixão. Diante disso, antes que você fique bravo comigo, eu quero te dizer que paixão pela coisa errada tem um nome: loucura. Paixão pela coisa errada é uma loucura. Alguém vender tudo que tem, abrir mão de tudo que tem por algo errado, é loucura. É loucura. Já vi histórias, por exemplo, de gente que por paixão pelo jogo de cartas perdeu a casa. Isso é o quê? É uma loucura. Agora, paixão pela coisa certa é o amor levado ao extremo. Amor levado ao extremo. E é óbvio que se eu estou falando essas coisas, usando esse púlpito, é porque nós estamos falando de amor pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Amor. Jesus compara o reino de Deus com essa pérola que o homem achou. Jesus compara que o reino de Deus está para nós como essa pérola estava para esse homem. Você consegue entender isso? Qual a posição que a pérola estava para esse homem? Acima de todas as coisas. Que posição essa pérola ocupava para esse homem? Algo pelo qual valia a pena perder todas as coisas, exceto ela. E Jesus compara isso ao reino de Deus. Como que dizendo, o reino de Deus, ele precisa estar para você acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa que haja nessa terra. A ponto de que, se necessário for, trocar tudo que você tem pelo reino, você troque. Ora, imagine você que Jesus, em certa ocasião, ele chegou a dizer: se a tua mão direita te faz pecar, faz o quê? Corta fora. Claro, gente, tem uma explicação por isso. Não saiam daí cortando mão, tá? Mas, em resumo, ele quis dizer que o reino de Deus é uma pérola maior do que a mão. E que, se for necessário perder a mão, mas ir para o céu, é vantagem entrar no céu sem a mão do que com as duas ir para o inferno. Você consegue entender isso? É muito forte. É muito forte. Porque nós amamos muitas coisas. Nós gostamos de muitas coisas. Nós gostamos do aconchego da nossa cama. Ontem eu fui numa cela, daí tinha que falar o que gostava. O que deu de gente botando que gostava de comer e dormir. É bom demais. Mas se a gente tiver que abrir mão até de comer e dormir pelo reino de Deus, por essa pérola, vale a pena. E se vale a pena todas essas coisas pelo reino de Deus, o que dizer pelo rei que assenta nesse trono? Você consegue entender isso? Segundo a Wikipédia, a paixão, ela é um excesso, uma catástrofe, um sofrimento. Porque quem já se apaixonou, sabe, e aí tem um sentido negativo e positivo da palavra, né?
Mas quem já se apaixonou sabe que enquanto você não sacia o objeto da sua paixão, enquanto você não tem aquilo ou aquele que você deseja, você sofre, é ou não é? É ou não é? Seja essas sofrências de música, que são uma loucura, ou seja, um sofrimento verdadeiro. Quando você está apaixonado por algo, não ter, sim, é catastrófico, é sofrimento. Segundo o dicionário Michaelis, é uma predileção, e essa parte eu acho muito interessante, um amor tão intenso que ofusca a razão. Amor tão intenso que ofusca a razão. Aquele homem da história que Jesus contou, da pérola, ele estava tão apaixonado que ofuscou a sua razão. Ele não pensou como amanhã ele ia resolver, como ele ia se manter nos próximos dias. Ofuscou a razão dele. Ele só pensou que tinha que ter a pérola pela qual tinha se apaixonado. Tal deve ser a nossa paixão por Jesus. Eu não estou falando de ser irresponsável, mas de entender que o nosso amor a Ele deve estar acima de todas as coisas. Você consegue entender isso? Amar a Deus acima de todas as coisas. Você pode ver que o amor de Deus por nós se encaixa nessa definição que eu disse. Amor paixão pela coisa certa é amor levado ao extremo. Paixão pela coisa errada é loucura. Como Deus nos amou? Um amor levado ao extremo. Ele nos amou tanto que Ele, com perdão na palavra, não mediu a consequência. Ele nos amou tanto que foi necessário entregar seu filho por causa do seu amor extremo. Como Jesus te amou, Ele te amou tanto que Ele entregou a própria vida para que você pudesse vir parar na mão dEle. Jesus podia ter a melhor casa que quisesse na terra. Jesus podia ter, se quisesse, uma esposa melhor. Jesus poderia ter os melhores cavalos, poderia ter qualquer coisa, os melhores banquetes, ser o governante da terra inteira, porque era dele. Mas Ele te amou tanto, que Ele escolheu perder tudo isso. Com 33 anos, perder a vida. Porque você era uma pérola que Ele queria. Você consegue entender isso? Jesus está nos dizendo que todas as coisas que os olhos conseguem ver são coisas que a gente consegue até viver sem elas. Mas aquela coisa que os nossos olhos não veem, o reino de Deus, a pessoa de Jesus, sem ela, nós não vivemos mais. Qual é a pior sentença de estar no inferno? É porque lá você não pode abraçar o Senhor Jesus. Você vai estar sofrendo, você não, né? Mas quem estiver lá vai estar sofrendo, castigado, mas sem a presença do amado. Meu Deus do céu. O filósofo Hegel, ele disse que nunca nada grandioso foi feito sem uma dose de paixão. Se você for pensar, o maior acontecimento da história da humanidade recebeu o nome de paixão. O que marcou a história da humanidade, o que dividiu a história da humanidade, saiu até o filme, Paixão de Cristo. Porque era um amor levado ao extremo. Um dos maiores empreendimentos da história da humanidade, Torre de Babel, foi feito por pessoas apaixonadas, a ponto de que Deus disse em Gênesis 11:6, isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. No caso da paixão de Cristo, amor levado ao extremo. No caso da Torre de Babel, loucura. Em ambos os casos, coisas grandiosas. Você não vai conseguir fazer nada grande sem paixão. E se você quer fazer grandes coisas, faça a maior delas. Ame a Deus sobre todas as coisas. Aleluia. Então, qual deve ser o foco da nossa paixão?
A Bíblia diz em Marcos 12, 30 e 31. Marcos 12, 30 e 31. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo semelhante a esse é: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que esse. Você ama a Deus? Você ama Deus? Às vezes eu fico pensando que parece que as pessoas esqueceram um pouco o significado da palavra Deus. Segundo o dicionário Tersariol, a palavra Deus significa ser perfeito, infinito, criador do universo. Olha só que interessante essa segunda parte. Objeto de culto ou desejo ardente que se antepõe a todos os outros desejos. Definição da palavra Deus. Desejo ardente que se antepõe a todos os outros desejos. Você já parou para pensar nisso? Quem é Deus? O Senhor, o Criador, aquele a quem desejamos acima de toda e qualquer coisa. Amém? Fala para nós amarmos. Entre várias definições, uma delas é com o nosso corpo. Com nossa cardíades ali, com o nosso corpo. Nós somos chamados a usar o nosso corpo como uma vela que derrete para fazer a luz de Cristo brilhar. Amém? Nós somos chamados, o apóstolo Paulo disse, o meu corpo já está sendo oferecido como oferta de libação. Era uma oferta de líquido. Ele estava dizendo, eu estou sendo derramado. Sabe, eu vi, por exemplo, a minha avó, Irma, não irmã, tá? Irma. Eu vi minha avó, ela não podia ver pessoas com dificuldades. Nós morávamos, na época, era um distrito ainda, depois virou município. E não tinha nada. Não tinha hospital, não tinha nada. Então o que ela fazia? Ela sentia dor ao caminhar, tinha problema no joelho, mas ela ia até onde as pessoas estavam precisando e lá ela fazia remédio para elas. Seja qual fosse o problema de saúde, porque ela preferia sentir dor de correr atrás para fazer o remédio do que ver a pessoa doente sentindo dor. Enquanto ela ia lá, ensinava a pessoa a fazer a medicação, preparava com as plantas lá, ela falava do amor de Jesus. Ela estava gastando o corpo dela por algo que valia a pena. Ela estava trocando a saúde dela por algo que ia durar para sempre. Porque a saúde na terra é muito boa e a gente gosta. Mas ela dura 80, 100 anos. Mas a vida eterna, como diz o nome, é para sempre. E a minha avó foi se desgastando. Meus amigos até riam da minha cara, diziam, tu que é neto da bruxa, porque ela tinha um caldeirão de fazer essas coisas, né? E andava, às vezes, com um saco nas costas, porque ela catava tudo que era vidrinho, que tinha embalagem, para poder embalar os remédios que ela fazia dentro, né? Então, imagina com um caldeirão e um saco nas costas. Ensinava as mães a fazer alimentação para os filhos quando estavam desnutridos. E cada coisinha que ela ia fazendo, ela ia assoviando hinos e falando do amor de Jesus para as pessoas. De forma semelhante, o irmão dela, meu tio-avô, na época que já contava com mais de 70 anos, o tio Edgar, fui lá na igreja que ele pastoreava e ele estava lá levantando tijolos, expandindo a igreja, construindo forro com as próprias mãos para a obra de Deus. E as pessoas talvez pensavam, o que um homem com mais de 70 anos quer sentando tijolo na parede? Mas ele entendia que o corpo dele também era uma dádiva que ele estava doando a Cristo. E mais novo, por exemplo, certa vez ele estava evangelizando os índios lá na Amazônia, mais especificamente em Rondônia, e ele precisava andar um trecho e estava caminhando a pé, não tinha muito o que fazer. Ele até adotou uma menina índia, minha prima, até hoje tem ela. E aí não tinha muito o que fazer, de repente passou um caminhão-tanque. E o caminhoneiro disse assim, não, para tua mulher até dou carona, para ti não, só se tu for lá em cima do tanque. E ele foi lá naquelas estradas boas da Amazônia, sentado em cima do caminhão-tanque. E a minha tia na cabine. Por quê? Porque ele entendia
que o corpo dele também precisava servir a Deus. Hoje, já tem bem mais anos de idade do que isso, e até hoje ele pega o fusquinha dele e procura atender os velhinhos que precisam ouvir a palavra de Deus. Mas antes disso ainda, o pai deles, meu bisavô, quando chegou lá em Caraá, não tinha nada. Ele pegou do dinheiro dele, do tempo dele, das mãos dele, da serraria dele, cortou as tábuas, construiu uma escola, construiu uma igreja, pregava no culto, dava aula, que não tinha nada. Mas ele entendia que ele precisava levar a palavra de Deus adiante. E antes dele ainda, o pai dele, o Andreas, quando veio da Alemanha, das poucas coisas que conseguiu trazer dentro do navio, trouxe uma Bíblia ainda, escrita em alemão gótico, e nela escreveu um pouco da história da sua família. Todos eles entendiam que suas vidas e seus corpos eram coisas que precisavam ser usadas para a glória de Deus. E eu pergunto, e você? Você tem usado o seu corpo como sacrifício vivo ao Senhor? Você tem usado o seu corpo e manifestado através do corpo físico mesmo a sua dedicação em trabalhar para Deus? Amém, querido? Glória a Deus. Seguindo adiante, essa paixão que eles tinham, ela me inspirou. Das poucas lembranças que eu tenho do meu bisavô Wilhelm, uma delas que eu lembro é ele com a Bíblia na mão. Você falava, ele não escutava mais direito, não enxergava mais direito, mas aquela Bíblia grande dele, ele botava aquele óculos fundo de garrafa e pegava a lupa, e aí ele conseguia ler a Bíblia. Mal enxergava, mal escutava, mas a Bíblia ele lia. Porque quando nós estamos apaixonados por Deus, nós entregamos até o nosso corpo em serviço a Ele. Sabendo que vale a pena quando nós temos a oportunidade de transformar coisas naturais em sobrenaturais. Que vale a pena quando nós temos a oportunidade de transformar coisas terrenas em celestiais. Que vale a pena quando nós temos a oportunidade de transformar coisas temporais em eternas. Amém? O que mais diz? Fala da nossa psique, das nossas emoções. Entregar as nossas emoções. Quando nós adoramos a Deus, quando nós buscamos a Deus, entregar a Ele. O amor, ele não é uma emoção, mas ele contém uma parte emocional. E estar apaixonado por Deus inclui entregar o nosso amor, o nosso sentimento a Ele. E viver esse amor, esse sentimento a Ele, significa também amar tanto a Ele, que o amor ao pecado vira coisa mínima. Essa semana ainda eu escutei um testemunho, escutei no YouTube, testemunho de um rapaz que contava que ele gostava da droga, mas que ele começou a amar tanto mais Jesus do que a droga que ele parou de usar ela. Ele disse, não é que eu parei de gostar da droga, eu gostava ainda, mas eu gostava tanto mais de Jesus que eu preferi ficar com Jesus do que com a droga. Eu achei tão interessante. Entregue todas as forças do seu amor ao Senhor. Depois que o tempo passa, a gente olha para trás e lembra lá da adolescência, do tempo das paixonite. Quem já teve paixonite aí, não levanta a mão, que a esposa está vendo. O marido está vendo também. Mas aí você começa a parar e pensar quanta energia emocional você jogou fora em besteira, não é? Ah, eu estava apaixonadinho por uma, por outra, por um, por outro, não é? Aquelas paixãozinhas de adolescente que tanta energia emocional a gente desperdiçou, que a gente podia estar entregando para o nosso amado. Quanta paixonitezinha talvez hoje ainda tenha. Paixonitezinha por uma série, por um jogo, por um filme, por uma comida. E essas coisas não são necessariamente boas ou ruins, mas se você amar tanto elas, que gaste a sua energia emocional e você não tenha para entregar para o seu amado, aí é um problema. O problema das paixonites, desses vários amores,
é quando eles competem o amor ao seu amado. Não tem problema gostarmos de várias coisas. O problema é quando isso nos deixa sem energia emocional para dedicar ao nosso amado. Você entende isso? Amém, queridos? Amar a Deus com todas as nossas forças. Quer saber o que você ama? Quer fazer um testezinho? Quer tirar dúvida? Tudo que você ama vai estar na sua agenda e vai mexer na sua carteira. É verdade. É ou não é? Pensa um pouco as coisas que você gosta. Elas ocupam do seu tempo e elas utilizam dos seus recursos. As coisas que você gosta são assim. Uma pessoa apaixonada, ela marca na agenda o seu encontro. Uma pessoa apaixonada, ela quer bancar uma janta, um passeio, alguma coisa, um cabelo, uma roupa. Tudo aquilo que nós amamos com intensidade requer tempo e recurso. Inclusive, o nosso amor a Deus. Sim, o nosso amor a Deus envolve do nosso tempo, envolve dos nossos recursos. Sinto muito se você não consegue reservar tempo para pelo menos uma vez por semana se reunir como igreja. Você está apaixonado? Porque se você está apaixonado, você vai dar um jeito de pelo menos uma vez. Olha, eu estou falando um pouquinho, né? Uma vez. De pelo menos uma vez por semana se reunir com os teus irmãos em Cristo para adorar esse Deus. Se você ama a Deus, você vai conseguir. Amém? Está apaixonado por Deus, mas não consegue tempo para a sua palavra. Entende? Vai mexer. Pastor, mas você falou que mexia na agenda e no dinheiro. Sim, no dinheiro também. Porque quando estamos apaixonados, nós nem ficamos com esses questionamentos que as pessoas às vezes ficam dizendo, isso é coisa disso, isso é coisa de aquele outro, isso é coisa de Antigo Testamento, isso é coisa de Novo. Sabe? Quem está apaixonado nem se preocupa com isso. Quem está apaixonado pensa assim, realmente. No Novo Testamento a gente não é obrigado a 10% coisa nenhuma, a gente pode dar 11, 12, 15. Porque quem está apaixonado, a sua vida toda é uma entrega. A sua vida toda porque ama ao Senhor e quer agradar ao Senhor de todas as forças do seu coração. Quem é apaixonado, pensa, o mínimo que eu tenho que fazer é superar os fariseus, porque até os fariseus conseguiam ser fiel com 10%, que dirá eu que sou apaixonado pelo Senhor, se não excedei muito a justiça dos fariseus. Amém? Também fala a respeito, ainda sobre o tempo. Nós geralmente damos a primeira parte das coisas para quem amamos ou queremos honrar. Quando você pensa no seu dia, como você começa ele? Qual é a primeira pessoa com quem você conversa? Para quem você dá a honra do começo do seu dia? Talvez muitos diriam assim, para o Zap. Fala também de amar a Deus com a dianóia, com a capacidade reflexiva de volição, com a nossa razão, com o nosso intelecto. Fala de amar com as nossas habilidades também, issues, com nossa força, com o nosso vigor, com os nossos dons, talentos, capacidades. O que você sabe fazer? Usar o que você sabe fazer para a glória de Deus. O que você sabe fazer bem? O que você faz bem? Qual foi a última vez que você usou esse dom ou esse talento para Ele? O que você faz bem? Alguma coisa você faz bem, né? Quando foi a última vez que você usou esse dom, esse talento, essa habilidade, essa facilidade, essa profissão que você tem? Qual foi a última vez que você usou isso para a glória de Deus?
Paixão é a força que nos leva a sacrificar sem perceber. Hoje eu tenho o dobro de tempo de casamento que quando eu escrevi esse texto, mas olhando para ele, foi uma conversa que eu tive com a minha esposa que levou a lembrar do tempo que nós estávamos namorando. E ela dizia assim, passa para dar uma boa noite aqui em casa. E sabe que às vezes eu estava deitado, morava num apartamentozinho, e eu levantava, me vestia, pegava a bicicleta, descia as escadas com a bicicleta na mão, pedalava até a casa dela, dava boa noite para ela, voltava, subia as escadas de novo com a bicicleta na mão, guardava a bicicleta e ia dormir de novo. Mas eu só percebi isso anos depois. Naqueles dias eu nem percebia que estava fazendo isso. Nem percebia. Porque paixão é a força que te faz sacrificar sem perceber. Quando nós estamos apaixonados por Jesus, nós fazemos cada doideira, cada coisa, que às vezes a gente só vai se dar por conta que fez anos depois. Talvez você vai olhar e vai dizer assim, uau, eu saía naquele frio para ir lá na célula. Você vai dizer, uau, eu insisti tanto com o fulano, arriscando levar um soco dele. Uau, hoje eu olho para trás, eu podia até ter perdido o emprego. Você só percebe depois que o tempo passa, porque na hora que você está fazendo, você está tão apaixonado, que você não se dá por conta que você está fazendo. Você só quer fazer. Você só quer estar junto. Você só quer amar. Ei, tem alguém apaixonado por Jesus hoje aqui? Vale a pena. Se tem algo ou alguém que vale a pena amar com todas as forças, é Ele. Não tem nada e nem ninguém que se compare. Se alguma vez você já se apaixonou por um homem, se alguma vez você já se apaixonou por uma mulher, se alguma vez você já se apaixonou por um tipo de comida, se algum tempo você já se apaixonou por qualquer coisa que seja, deixa eu te dizer, vale muito mais a pena se apaixonar por Cristo do que por isso aí. Eu achei muito legal uma frase que o pastor Rafael, já citei ela aqui, ele disse assim, ou você está no primeiro amor, ou você está em pecado. Porque o primeiro amor é o único amor que Cristo aceita. Porque primeiro amor não significa o primeiro amor que você teve, ou até sim, né? Porque quando a gente nasce de novo, ele é o nosso primeiro amor, é o primeiro do novo nascimento. Mas é num sentido de prioridade. O primeiro, que ocupa o primeiro lugar. E o único jeito de você amar Jesus é se ele ocupar o primeiro lugar na sua vida. Ele não aceita outra coisa. Sim, ele é exigente. Ele pede, ele exige que você ame a ele acima de qualquer outro amor. Porque se ele te permitisse você amar qualquer outra coisa acima dele, ele estaria sendo conivente com a sua idolatria. Porque colocar qualquer outra coisa acima dele na sua vida é idolatria. E a idolatria é um dos piores pecados que tem na Bíblia. Ou você ama em Jesus em primeiro lugar, ou você está no primeiro amor, ou você está em pecado, meu irmão. Uau! Isso é desafiador. Nós não podemos deixar nada ocupar o lugar que só Ele pode ocupar nas nossas vidas, amém? Não podemos deixar nada. Meu Deus. As nossas atitudes, elas revelam a nossa paixão. A maneira como a gente age, como a gente usa o nosso tempo, quando a gente usa o nosso recurso, como a gente usa a nossa saúde, as nossas ações, elas revelam as nossas paixões. Observe os seus atos. Quem você tem amado ou o que você tem amado. Se orar, estudar a palavra, ter o seu TSD, vir nos cultos, na cela, se isso tudo tem sido um peso difícil de carregar, é porque amores estão muito grandes dentro do teu coração. Tá? Quando está difícil, tudo que é para Deus está pesado, está difícil, é porque tem amores muito grandes dentro do teu coração. Às vezes é amor pela gente mesmo, porque a Bíblia dá uns tabefes na gente. Né? A Bíblia pisa no nosso orgulho
bota a gente no chinelo, às vezes, para depois nos levantar em Cristo. Outro nome para paixão, essa paixão que eu estou falando, é primeiro amor. É primeiro amor. Meu Deus. E eu, inclusive, acredito que falta de desejo pela obra de Deus pode ser reflexo de que a paixão pelo dono da obra está diminuindo. Pode ser. Tem outros fatores, sim, tudo bem. Mas uma das coisas, quando nós percebemos que não está dando tanta vontade assim de fazer as coisas para Deus, pode ser que seja que o nosso amor está diminuindo. Como eu disse novamente, não quero julgar ninguém, né? Tem outros fatores, mas às vezes pode ser isso. Porque quando nós estamos apaixonados por Ele, nós queremos fazer tudo por Ele. Amém? Como falei antes do dicionário, né? Sentimento, entusiasmo, predileção, amor tão intenso que ofusca a razão. Jesus disse isso em Apocalipse 2, 4 e 5, veja só. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o primeiro amor. Jesus fala para aquela igreja e diz uma acusação contra aquela igreja. Ele diz assim, você abandonou o primeiro amor. Agora, uma vez que ele diz para a igreja a qual é o enunciado da acusação, você abandonou o primeiro amor, ele vai explicar como isso se evidencia. Ele diz, vocês abandonaram o primeiro amor, e agora ele vai mostrar o que evidencia isso. E olha só o que evidencia que eles abandonaram o primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. O fazer denuncia o sentir. Ele mostra que eles haviam abandonado o primeiro amor porque eles não estavam mais fazendo o que eles faziam. Quando nós não queremos servir ao Senhor, pode ser um indicativo de que o amor está esfriando. Deus com pessoa. Se você realmente está fazendo para Deus, pode ser difícil, mas as pessoas te decepcionam e você continua fazendo, porque Ele não te decepciona. Mas quando a gente confunde e as pessoas nos decepcionam, a gente para de fazer. Você consegue fazer essa diferenciação? Não importa a igreja onde você estiver servindo. Essa máxima é verdadeira. Pessoas falham, Deus não falha. Se botamos os olhos nas pessoas, paramos de fazer a obra. Se continuamos com os olhos fitos em Deus, seguimos em fazê-la e nos derramamos, como Paulo, em oferta de libação ao Senhor. O que você faz é um indício do que realmente você sente. Às vezes temos dificuldade para conhecer a nós mesmos, para entender o que realmente estamos sentindo. Fica frio. Olhe para o que você anda fazendo, porque isso denuncia o que você anda sentindo. Por objeto da sua paixão, você sempre vai ter tempo, recurso e disposição. Por objeto da sua paixão, você sempre vai ter tempo, recurso e disposição. Eu estou falando paixão no sentido de amor elevado ao extremo. E talvez a gente só consiga fazer isso de verdade para uma pessoa por vez. E essa pessoa então tem que ser Deus. Esse amor extremo tem que ser para Ele. Se você tem esse amor extremo, essa paixão por Ele, para Ele, você vai ter tempo, recurso e disposição. Amém? Para aquilo que Deus te pede hoje para fazer, para aquilo que hoje Deus te desafia a fazer, se você está apaixonado por Ele, você vai ter tempo, você vai ter recurso e você vai ter disposição. E se isso não acontecer, ou é porque você não está apaixonado, ou porque você não discerniu exatamente o que Ele estava te pedindo para fazer.
Amor prioritário. Quando nós estamos no amor prioritário, nós praticamos as primeiras obras. Lembre-se de onde você caiu. Arrepende-se. Pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Misericórdia. O nosso serviço ministerial é consequência do nosso amor ao Mestre. Olha só. Por exemplo, por que célula? Por que ir numa célula? Por que fazer parte de uma célula? Ou quem sabe até mesmo por que liderar a célula? Ah, porque eu me sinto bem, beleza. Ah, para ganhar vidas para Jesus, beleza. Ah, para nos enchermos mais, beleza, tudo isso é legal. Mas sabe de uma coisa? Um bom motivo para você estar numa célula? Ele disse: onde 2 ou 3 estiverem no meu nome, ali eu estarei no meio de vocês. Já passou por aquele dia que só estava você e mais 1 ou 2 na célula? Alguém já passou por isso? Eu já passei por isso. Falando nisso, né? É bom demais ser líder de célula, né? Eu e a pastora estava comentando sobre isso o tempo que a gente era líder de célula. Como é gostoso liderar uma célula. Quando está lá só, por exemplo, o casal líder da célula e mais 1. Te alegra, porque onde estiver 2 ou 3, ali eu estarei no meio de vós. Talvez o principal motivo da gente fazer uma célula é porque a gente tem mais uma oportunidade para ter certeza de que ele já chegou ali. Amém? Por quê? Ser igreja, fazer parte de uma igreja, para ouvir uma pregação, pode ser. Para estudar a palavra, pode ser. Para um ajudar o outro, pode ser. Tudo isso é legal. Tirar fotinho bonita nas decorações também. Mas, sinceramente, porque a igreja é a noiva de Cristo. E a intimidade do amado é para sua noiva. Tem muita coisa de Jesus que só desfruta quem é igreja, porque ele não tem amante. A palavra de Deus diz em Mateus 16, 18: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele descansa entre os lírios. Mateus 16, 18: sou igreja, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Qual é a sua obsessão por não perder nenhum culto? Porque eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Somos a sua noiva. Aleluia. Por que eu congrego? Porque diz: não deixem de se reunir como igreja, como costume de alguns. Antes encorajemos uns aos outros, quanto mais que vem que o dia se aproxima. Cada vez que a gente se reúne, a gente está anunciando que a gente acredita que o dia de se encontrar com Ele nos ares está mais perto. Meu Deus. Por que eu insisto em estudar a Bíblia e ler a Bíblia todos os anos? Porque a própria Bíblia diz que a palavra é o que Ele usa para me purificar e nos deixar mais bonitos para Ele. Efésios 5, 26 e 27. Para santificá-la, sendo purificado pelo lavar mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Por que eu procuro cuidar bem da minha esposa? Em nome de Jesus, né, amor? Que eu amo ela, amém, isso é verdade mesmo. Tá, amor, é verdade. Mas também porque me diz Efésios 5, 21 até o 33, que a maneira como o marido trata a mulher é um exemplo de como Cristo trata a igreja. Então, o principal motivo que eu tenho que ser querido com a minha mulher é porque isso evidencia como é Cristo. O resumo de tudo isso é que o principal motivo pelo qual devemos fazer o que fazemos é porque amamos a Ele. Por que ganhar vidas? Por que batizá-las? Por que discipulá-las? Porque diz que a festa está no céu quando isso acontece. E se eu quero que o meu amado esteja feliz, eu vou fazer isso. Pastor, mas o amor pelas vidas, tudo isso é verdade também. Mas o principal motivo é por amor a Ele.
por amor a Ele. Um homem apaixonado, uma mulher apaixonada faz qualquer coisa pelo seu amado. Meu Deus. Faz tanta coisa que nem percebe o cansaço. Porque ama. Nós precisamos estar absolutamente, completamente apaixonados. E nós não vamos reparar no nível de dificuldade, nem do cansaço. Amém? Eu vou usar um talvez na frente dessa frase, tá? Talvez. Quem vê empecilhos para servir é porque não está apaixonado o suficiente. Retorne ao primeiro amor. Fazer a obra de Deus será um prazer. Mateus 24, 12 e 13, o último da noite, já convido o Ministério de Louvor. Ele diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Perseverar no quê? No amor. Você ama Jesus? Desejo do meu coração, e suponho que seja o do Espírito Santo também, é que a gente, quando for sair daqui, saia mais apaixonado por Jesus. E decidido a servir a Ele, com todo o nosso corpo, com todos os nossos talentos, com todas as nossas forças. Que ao sair daqui, nós possamos sair na certeza de que nós vamos trabalhar para que nenhum amor seja maior que o amor que nós temos.